dos Apóstolos, é o capítulo 1, é uma leitura bastante conhecida, já que fala sobre, é um livro que trata da história da igreja, da atuação do Espírito Santo. Nós vamos ler o capítulo 1 e o versículo 1. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, o capítulo 1. Mateus, Marcos, Lucas, João, e aí vem Atos dos Apóstolos. Esse é bem fácil de encontrar. Todos encontraram? Amém. Então está escrito assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Só isso. Bom, pode ir sentar. Só isso. Glória a Deus. Sou muito grato a Deus por estar aqui mais uma vez com os irmãos nessa noite. Muito obrigado por todo esse ministério, pastor Alberto. Como vocês sabem, eu não sou pastor itinerante, eu congrego uma igreja, Assembleia de Deus ali no Parque Fluminense, e eu costumo dizer que só tem 2 pastores que eu atendo dia de domingo. Quando eu fui lá aqui pertinho de Jardim Meriti, eu falei a mesma coisa. Eu falei, eu só estou aqui porque eu só atendo o pastor Bérico de Vila Rosario e o pastor Altemir, até um nome parecido, de Vila Rosário. Só esses 2 grandes amigos eu atendo dia de domingo, já que a minha família é bastante ativa também na igreja, meu filho também é músico, a minha garota participa dos trabalhos, também bastante ativo na igreja, e a gente tem que ter toda aquela vigilância. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos que estão aqui, nessa noite, e que me saudaram aí com a bênção aí dos visitantes, já que vou falar para a esposa do pastor Alberto lá em Rodivânia, ninguém me apresenta mais não como visitante, tá? Lá ninguém me apresenta mais como visitante não. Lá eu fico sentado lá, chegou na hora da mensagem e dou uma palavra, mas eu já não sou mais apresentado como visitante. Glória a Deus. Mas é muito bom estar aqui com vocês, e maestro, todos músicos, muito bom. Mas a leitura que nós lemos, ela foi escrita pelo nosso irmão Lucas, que recebeu um pedido de um homem grego, chamado Teófilo, e recebeu um pedido para que escrevesse a história de Jesus. E Lucas vai escrever o evangelho que leva o seu nome e vai falar sobre Jesus. E depois que Lucas ele escreve sobre a vida de Jesus, desde quando ele nasceu até a ressurreição, e Lucas parece que ele fez um trabalho assim muito preciso, porque Lucas é o que mais fala da vida humana de Jesus. E depois que ele acabou a obra, escreveu tudo aquilo que aconteceu com Jesus, Teófilo pede que a ele, que escrevesse mais alguma coisa do tipo, sim, ele nasceu, fez um montão de coisas, padeceu, foi crucificado, morreu, ressuscitou, sim, e depois, o que aconteceu? Então, eu já fiz um tratado com você, faça agora, vamos fazer agora um segundo tratado, escreva o que foi que aconteceu. E aí Lucas, ele passa a escrever, este livro que em português recebe o nome de Atos dos Apóstolos, onde Lucas vai escrever sobre o que aconteceu após Jesus ter subido ao céu, a história da igreja. Bem, mas aqui no primeiro versículo ele vai dizer, olha, acerca de tudo aquilo que Jesus começou não só a fazer,
mas a ensinar. Então Lucas, no seu evangelho, ele vai escrever muito sobre a vida pessoal de Jesus, Jesus como homem. Nenhum evangelista escreve tão bem a humanidade de Jesus, né? A infância de Jesus. E ele vai apresentar Jesus Cristo, né? Como ele recebe a encomenda de um grego, ele vai apresentar Jesus Cristo para os gregos como o homem perfeito. Os romanos, né? Os gregos, dotados da filosofia, da matemática, da astronomia, da anatomia, né, da questão do corpo humano. Por isso você tem muitas estátuas em museus, né, estátuas exuberantes, né, que vão falar sobre o corpo humano, né, feita pelos gregos. E aí Lucas ele vai apontar a Jesus como o Filho do Homem, aquela pessoa humana, mas dotada de sentimentos e de virtudes divinas. Já o seu colega Mateus, ele tem a preocupação de escrever para os judeus, e ele vai apresentar Jesus como o rei dos judeus, e vai tentar provar para os judeus a fiel descendência que vai chegar até Jesus, apresentando-o como o verdadeiro e fiel herdeiro das promessas feitas a Davi, o filho de Davi, o filho de Abraão, de Isaac e de Jacó, o grande rei para reinar, aquele que tem o cetro em suas mãos. Já Marcos, ele escreve bem pouco, mas pela proporção do que ele escreve, ele é o que mais vai falar sobre milagres, porque ele vai escrever para os romanos e ele vai apresentar Jesus Cristo como um servo poderoso. Ele apresenta Jesus para os romanos, aquele que veio para servir. Mas ele não é apenas um servo, ele é um servo poderoso, que faz muitos milagres, que faz muitas coisas. Já João, ele não tem a preocupação de escrever tanto sobre milagres, mas ele quer falar muito sobre ensinamentos. Por isso que aqui Lucas, ele vai dizer assim, acerca do que Jesus não apenas começou a fazer, mas também a ensinar. Você vê que enquanto os outros evangelhos são chamados sinóticos, que são os evangelhos parecidos, João é completamente diferente. Qualquer pessoa que não é evangélico, qualquer pessoa que não tem contato com a Bíblia, se começar a ler Mateus, Marcos e Lucas, vai entender logo de início a sua narrativa histórica. Mas se uma pessoa que não é evangélica, se pega o evangelho de João, ele não vai conseguir entender de imediato, porque João, ele vai falar sobre ensinamento. João, ele é doutrina, e na sua doutrina, ele vai falar sobre Jesus Cristo como Filho de Deus. Por isso que há 7 milagres, ou relacionados a 6, que somente João registra. Por exemplo, a água ali transformada em vinho, ali naquele casamento, só João fala sobre isso, para mostrar bem claro como uma água que as pessoas lavavam as mãos e ali naquelas talhas, como aquela água que as pessoas manuseavam, como aquela água foi transformada num sabor maravilhoso de um vinho daquela época, e todos ficaram pasmos com aquilo. E o detalhe, ninguém ficou bêbado. Por quê? Porque aquilo que Jesus faz, ele é poderoso, porque ele não é Deus de confusão. Aleluia! Então o vinho que ele transformou, né, a água que ele transformou em vinho, não era, na nossa linguagem de hoje, alcoólico, não fazia ninguém ficar bêbado. Glória a Deus. Então João, ele tem a preocupação de mostrar que Jesus é o Filho de Deus. Por isso que quando uma pessoa que não tem um contato muito grande com a Bíblia, se pegar o livro de João, vai ficar perdido, porque ele começa assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O que é isso? Uma pessoa que não tem contato com a Bíblia não vai entender isso, porque João, ele é doutrinário. Então, as Escrituras, João vai mostrar que as Escrituras, ou seja, o Antigo Testamento, que no hebraico é chamado de Taná ou Tanash, ou a Torá, o Antigo Testamento,
ele fala de Jesus. Por isso que Jesus fala assim: olha, vocês erram, porque vocês não conhecem o quê? As Escrituras. Quando ele fala assim, vocês não conhecem as Escrituras, ele está se referindo ao Antigo Testamento. Vocês dizem que são doutores da lei, mas vocês não conhecem o Antigo Testamento. Sabe por quê? Porque o Antigo Testamento fala de mim. O Antigo Testamento testifica de mim. E o que é que o Antigo Testamento fala de Jesus? Fala tudo. Por exemplo, o Antigo Testamento fala que ele seria a única pessoa poderosa para ferir a cabeça de Satanás. O Antigo Testamento fala que ele, quando viesse aqui nessa terra, ele começaria pelas comunidades pobres e carentes da Galileia. Também vai dizer que justamente nessas comunidades, ali, região de Nazaré, o povo que estava na região das trevas, na pobreza, veria uma grande luz. E aquele que estava na sombra da morte, a luz iria raiar, um farol de esperança para aquele povo. O Antigo Testamento vai dizer também que milagrosamente ele viria a este mundo nascido de uma menina, de uma moça virgem. Também vai dizer que ele seria uma pessoa que iria obrar poderosamente. Também seria uma pessoa que teria amigos, mas que seria traído por um amigo íntimo, que ele seria vendido por 30 moedas de prata. Também vai dizer que ele seria julgado, que ele nesse julgamento, ele seria condenado, mas que nesse julgamento ele ficaria mudo como uma ovelha, que nesse julgamento ele seria condenado à morte, mas que depois de morto ele se levantaria, porque Deus iria prolongar o seu dia sobre a face da terra. Também vai dizer que ele estaria obrando, faria uma obra tão grande, que quando ele chegasse para Deus, ele teria a seguinte afirmação: e ele verá o trabalho de suas mãos, o meu servo, e ficará satisfeito. Essa obra é a igreja do Senhor Jesus. O Antigo Testamento vai dizer que ele abriria a visão aos cegos. O Antigo Testamento vai dizer que ele seria adorado e ele daria atenção para as crianças. O Antigo Testamento vai dizer que ele também daria atenção para quem é pobre, mas também vai dizer que ele daria atenção para quem era rico, e por causa disso ele seria sepultado como uma pessoa rica. Então o Antigo Testamento fala muito daquilo que Jesus fez e faria. Mas nessa noite, esse pregador saiu lá de Caxias para dizer para vocês que 10 coisas Jesus não conseguiu fazer, que 10 coisas ele não fez. Com todo o poder que ele tem, 10 coisas ele não conseguiu, ele não teve poder para fazer. Viu, pastor Bé, como é que essa igreja sabe? Ninguém deu glória a Deus, está todo mundo calado, e algumas mentes podem estar na velocidade da luz pensando assim: esse pastor já pregou aqui há 3 anos, né? Que vem aqui direto, será que pela primeira vez ele veio trazer heresia aqui nessa casa, dizendo que Jesus não pôde fazer, e não foi nenhuma coisa só não, são 10 coisas? Pois bem, pois eu sou nordestino de Sergipe, e comigo é assim, a gente mata a cobra e mostra ela morta. E eu vou dizer 10 coisas que Jesus Cristo ele não fez. E a primeira coisa que eu vou dizer nessa noite, vou dizer que ele não fez, ele não conseguiu fazer, e também porque ele não quis, ele não pecou. Aleluia! Primeira coisa que Jesus não fez nessa terra, ele não pecou. 33 anos sobre a face da terra, ele não conseguiu pecar, e não conseguiu, não era porque era filho de Deus, ele não pecou porque ele não quis. Aleluia! Ele teve a possibilidade de pecar, tanto teve a possibilidade de pecar que o diabo foi lá tentá-lo, mas ele não quis pecar. Sabe por que ele não quis pecar?
porque ele seria aquele agente de Deus enviado para tirar o pecado do povo, para tirar a transgressão do seu povo, para não apenas tirar, mas também purificar. Aleluia. E sabe o que é purificação? Purificação, alguém aqui, com certeza, algumas pessoas aqui já passaram por cirurgia. E na cirurgia se corrige alguma coisa, se tira alguma coisa. E depois vem os enfermeiros que vão fazer a purificação. Para quê? Para que os vestígios daquela cirurgia não apareçam. Jesus Cristo não é apenas aquele que conserta você por dentro, que conserta a sua alma, o seu pensamento, a sua mente, mas Ele faz uma cirurgia também. Ele não apenas tira, mas Ele purifica, Ele deixa você limpinho e puro. Aleluia. Para que quando alguém olhe para você, olha só quem era essa pessoa, olha o que ele fazia antes, ele não faz mais, porque Jesus não pecou, tirou o pecado dela e o purificou. Aleluia. Então Jesus Cristo, ele nunca pecou. Certa vez ele estava conversando com os doutores, né, na época, e quem está com a show aqui? Está passando o versículo bíblico? Ainda não? Está passando não, né? Não. E ele estava conversando com os doutores da época, e aquele pessoal só queria saber de acusar. Aquele povo só queria saber de acusar. Irmãos, era impressionante. Se Jesus ia muito na casa dos outros, só vive na casa de pecador. Se Jesus ia para comer na casa de um, como João Batista disse, né? Como ele se referiu, né? João Batista, o pessoal falava: eles saíram do comilão. Se Jesus ia receber criança, não pode receber. Se Jesus ia curar no sábado, também não pode curar no sábado. O pessoal vivia pensando em pegar Jesus a boa inflação. E aí, certa vez, Jesus Cristo, na sua condição humana, mas que nunca pecou, ele falou assim: olha, está lá em São João, capítulo 8, versículo 46. Vocês andam falando muito aí de mim, né? Então quero falar com vocês. Qual de vocês me convence? Aponte um pecado meu. Aleluia. Qual de vocês consegue apontar um pecado meu? São mais de 2000 anos, e até hoje nenhum historiador, nenhum arqueólogo, nenhum cientista conseguiu achar nenhum manuscrito, nada escrito de que Jesus tenha feito alguma coisa errada. Sabe por quê? Porque ele nunca pecou. E sabe por que ele nunca pecou? Porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia, glória a Deus. Segunda coisa que Jesus nunca fez, eu já disse que ele nunca pecou. A segunda coisa é que ele nunca enganou ninguém. Jesus nunca enganou ninguém. Muita gente, para pegar adeptos para si, inclusive até alguns segmentos evangélicos, né? Venha para cá, aqui você vai ter tudo, não vai mais sofrer, não vai ter isso, você vai ter isso. Irmãos, não prometa aquilo que você não possa cumprir. Agora, Jesus Cristo nunca enganou ninguém. Quando alguém chegou para ele e disse: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Não me chama de bom, porque bom só tem um, que é o Pai que está no céu. Já foi logo assim. Rapaz, você conhece os mandamentos? Aquele cidadão era um homem rico. Jesus poderia receber: nossa, você, se fosse no dia de hoje, dízimo poderoso, oferta poderosa, vem aqui, eu vou te acolher. Não, não. Rapaz, você conhece os mandamentos? Ah, isso aí é mole para mim, isso aí é fácil. Não terás outro
deuses diante de ti. Não farás para ti imagens futuras. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Honra ao Senhor um dia da semana. Honra ao teu pai e tua mãe, para que o seu dia se prolongue sobre a face da terra. Não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falsos testemunhos e não cobiçarás. Pega tudo que você tem e vende aos pobres. Oh, Jesus. Camarada baixou a cabeça. Você sabe os 10 mandamentos? Sei. Então vai ajudar teu semelhante. Mas não enganou ninguém. Porque depois ele foi dito: é os 10. Então tá. Basta só 2. É amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Glória a Deus. Mas não deixou ninguém enganado. Quando o rico se apresentou para ele, a conversa foi logo e direta. Rapaz, senhor, cidadão, é necessário que você nasça de novo. Ele era rico, era um senador, membro do Sinédrio, mas não teve volta com ele. Para você ser salvo, a sua condição social não é capaz de colocar você no céu. A sua condição social é apenas para você, mas para chegar no céu tem que nascer de novo. Ele não engana ninguém. Tem muita gente aí sendo enganado e outros enganando, mas para nascer de novo, para chegar ao céu tem que nascer de novo. O que é isso, pregador? Aquele que matava não mate mais, aquele que furtava não furte mais, aquele que se prostituía, que andava com o marido dos outros, com a mulher dos outros, com a namorada dos outros, não faça mais isso, porque os tais não entram no reino de Deus. Mas essa palavra não engana ninguém. Então Jesus Cristo, ele nunca enganou ninguém. Glória a Deus. Ele nunca pegou e nunca enganou ninguém. Glória a Deus. Terceira coisa que Jesus Cristo nunca fez: ele nunca despediu ninguém vazio. Nunca. Nunca. É para chorar nos seus pés? Toma, pode chorar nos meus pés. Mas não vai sair daqui sem tocar no meu pé, não. Oh Deus. Não dá para chegar até ele, mas eu vou chegar, vou tocar pelo menos na orla, né, dos seus vestidos. Para tudo, porque alguém me tocou. Mas toda pessoa que chega para ele não despede sozinho. Ele não despede vazio. Você está aqui nessa noite. Se você é crente aqui nessa noite, essa palavra vai ao teu encontro. A tua fé é fundamental para que você saiba que você está na casa de Deus e o seu tempo aqui não é em vão. Por isso você não sai daqui vazio, porque Jesus está nessa casa. E se você não é evangélico, saiba que aqui não é apenas mais um templo, não é apenas mais um espaço, mas aqui é a casa de Deus. E quando você vai na casa de alguém, o bom senso diz que você tem que ter no mínimo um cafezinho, não é isso? Não é isso? No mínimo um cafezinho. O pessoal que é mais antigo sabe que quando os netos na época visitavam os avós davam balinha, dava dinheiro, né? Muita gente é dessa época. Por quê? Porque a casa de papai é sempre casa de fartura. Glória a Deus. Deus não despede ninguém vazio. Você lembra daquela mulher toda torta? Ela chegou toda torta no lugar. E sabe por que ela estava no lugar? Porque a lei dizia que no ajuntamento da sinagoga, primeiramente a mulher não podia entrar. Era a primeira condição. Primeira condição. Se você olhar aqui hoje, ó, não precisa nem ser bom de visão, você sabe que o maior número que está aqui é mulher. Não é? Aqui, ó, na minha fileira aqui, é o quê? 2, 4 homens. O restante é tudo mulher. Minha fileira aqui, um monte de mulher. 2, 3, 4 homens também, 5. Você vê. Aqui é a mesma coisa. Não é?
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem que falar um pouquinho a mais, né? Só aqui é o único lugar que está ganhando aqui. Só tem homens. Quando Jesus morreu, ele disse: acabou. Está consumado. Está consumado. A cortina, né? Na época, eu sou da época que as igrejas tinham muita cortina, né? A cortina que era aqui, que fazia a separação entre os santos e santos, porque do lado de lá da cortina estava a mesa dos pães da preposição, estava o castiçal e no meio o altar do incenso. Lá na frente tinha outra cortina, não é? E do outro lado da outra cortina, né, tinha ali a pia de bronze, e a primeira peça era o altar dos holocaustos. Mas dessa cortina para cá ninguém entrava. Ninguém entrava, ninguém. Apenas o sumo sacerdote uma vez por ano. Mas quando a graça de Deus veio, e quando a graça de Deus, que parecia que estava morrendo, mas na realidade não estava morrendo, a graça estava triunfando. Porque é nesse momento que Satanás é derrotado, é nesse momento que Satanás é envergonhado, é nesse momento que Satanás tem a sua cabeça ferida, porque é nesse momento que a obra da graça está consumada, e ele disse: acabou, está consumado. Quando ele diz isso, o véu do tempo rasga no meio, para que todas as pessoas pudessem ter acesso diretamente a Deus. Mas naquela reunião, que predominantemente era de homens, Jesus fez um ensaio. Aquela mulher só estava lá porque a lei que eles criaram dizia o seguinte: primeiramente, o lugar é de homem. Os homens que vão examinar a lei e ouvir os mestres. Segundo, se tiver espaço, se estiver faltando homem, aí a mulher pode entrar. Mas se depois que ela estiver dentro, se chegar algum homem, se chegasse algum homem, ela tinha que simplesmente se levantar e sair. Por isso que Jesus Cristo, quando eu digo aqui que ele nunca despediu ninguém vazio, é a única religião do mundo, é o cristianismo, onde o seu maior líder dá atenção para as mulheres e valoriza as mulheres. Por isso que quando ele ressuscitou, a primeira pessoa que ele se apresentou foi para a mulher. Glória a Deus. E ainda mandou essa mulher dizer para o seu discípulo: vá e diga que eu estou vivo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E essas mulheres, quando chegaram no sepulcro, elas não foram recebidas diretamente por Jesus, mas o próprio anjo de Deus as recebeu. Vocês vieram aqui por quê? Buscar aquele que vive para todo sempre? Aleluia. Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Glória a Deus. As mulheres são recepcionadas por anjos e depois o próprio Jesus. E Jesus ali faz um ensaio sobre o véu rasgado. E aquela mulher, ela só está dentro daquele recinto porque não tinha homem suficiente. Mas se chegasse um homem, ela tinha que sair. E ela chegou ali toda torta. E Jesus está dando o seu discurso, porque Jesus era o mestre. Jesus estudou, viu, obreiros? Jesus estudou. Ele não era qualquer um, não. Quando ele entra na sinagoga e pega o livro da lei e dão para ele, é porque ele é reconhecido como mestre. Ou seja, da sua turma, possivelmente ele foi o primeiro. Ah, mas ele era filho de Deus. Tudo bem, mas ele estava lá todo dia estudando. E por isso ele recebe o livro da lei. Então, quando ele está dando discurso, porque ele é mestre, o rabi, no momento que ele está ensinando, ele olha aquela mulher lá no fundo, a mulher toda torta, e ele para, e ele sai do seu lugar, porque eu disse aqui que Jesus, ele nunca pecou, ele também nunca enganou
mas Ele também nunca despediu ninguém vazio. E aquela mulher discriminada, que não podia entrar naquele lugar, porque era um lugar majoritariamente de homem, aquela mulher está ali toda arrebentada, toda torta, e Jesus desce e vai até ela, e repreende aqueles espíritos de demônio, e ela é curada, e sai dali firme, porque Jesus já estava na casa. Oh, glória a Deus. Aleluia. Ele nunca despediu ninguém vazio. Se você sair do templo nessa noite vazio, é porque você não fixou a sua fé em Jesus, porque Ele não despede ninguém vazio. Glória a Deus. Quem pode me dar? Me emprestar não, me dá, porque eu não vou devolver. Então a gente não pode mentir. Quem é que pode me dar aí uma folha? Pode ser pequena não, tem que ser mais ou menos desse tamanho. Eu quero dar, não quero emprestado não. Porque eu disse aqui que Jesus nunca pecou, Jesus nunca enganou ninguém e nunca despediu ninguém vazio. Quem é que pode me dar uma folha? Está aqui a folha, é dada, não é emprestada. Tá? Eu vi que a senhora se moveu aí. Essa sua bolsa, é sua essa bolsa? Vem aqui, por favor. Traga a sua bolsa, é bonita, pode mostrar para as pessoas. Isso aí. Vem aqui, maestro. O senhor é magrinho, pé elegante. Jesus nunca despediu ninguém vazio. Jesus certa vez, sobe aqui meu filho. Fica aqui a senhora. Jesus certa vez chegou ali nas Campinas e ele estava falando muito, pregou muito, pregou. O tempo passou. E quando o tempo passou, Jesus olhou assim, essa multidão veio até a mim. Eu disse que Jesus nunca despediu ninguém vazio. Essa multidão não pode sair daqui só com a palavra, tem que sair daqui com alguma coisa. Eu vi a irmã das crianças falando aqui sobre os docinhos, coisas que tiveram aí ontem. E Jesus virou. A gente não pode deixar essa multidão aqui vazia, porque Ele nunca despediu ninguém vazio. E alguém virou: Senhor, mas se a gente tivesse muito dinheiro, não teria como comprar tanta comida para esse povo. É que nem aqui, se o pastor Bérico resolver pagar a churrascaria aqui para todo mundo, mesmo com dinheiro não vai ter como, porque a churrascaria não está preparada para receber mais de 100 pessoas de uma vez. Então, não bastava ter o dinheiro, não tinha ninguém que pudesse produzir alimento e comida naquele dia, mas eu disse que Jesus nunca despediu ninguém vazio. E alguém disse: olha, mestre, tem um rapaz aí que ele tem uma comida. E quanto é de comida? 5 pães e 2 peixinhos. Segura aí, minha filha. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pães e 2 peixes. Toma aí. Agora a senhora coloca ele na sua bolsa. Jesus nunca despediu ninguém vazio. Pode colocar ele na sua bolsa. Ele deu graças e colocou na cesta. Vocês estão vendo os papéis ali? Não. Os pães e os peixes foram colocados no cesto. Mas naquele momento estava acontecendo um milagre. Você não consegue ver o que está ali dentro. Ninguém viu o que estava dentro daquele cesto,
mas estava acontecendo um milagre. Agora a senhora pode sentar, mas retira 100 e poucos papéis dessa moça e distribui para cada outra. Obrigado, minha amiga. Ou seja, um milagre estava acontecendo dentro daquele cesto, ninguém estava vendo, mas o milagre estava acontecendo e ninguém saiu dali vazio. Você não está vendo Jesus aqui presente, movendo, fazendo alguma coisa. Você não está vendo nenhum anjo fazendo nada. Mas se você tiver fé, mesmo que você não conseguiu ver os papéis que foram colocados dentro da bolsa da irmã, eu digo para você, a tua fé é capaz de produzir um milagre nessa noite, mesmo que você não esteja vendo. Porque Jesus não despede ninguém vazio, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 4. Jesus nunca desprezou ninguém. Oh, aleluia. Jesus nunca desprezou ninguém. Todos que chegaram a ele, ele atendeu. Era romano, ele atendia. Sem acepção de pessoas. É criança, ele atende. É mulher prostituta, ele também atende. É ladrão, ele também atende e ouve. Ele nunca desprezou ninguém. Por isso que Pedro vai dizer: eu reconheço uma verdade muito grande, que Deus não faz acepção de pessoas. Aleluia, meu Senhor. Glória a Deus. Capítulo 11 de Mateus, e o versículo 28 diz assim: olha, vinde a mim todos vós, todo mundo, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não importa a condição da pessoa, se ela tem o desejo de ter mudança de vida, Jesus há de receber. Glória a Deus. Não importa o que a pessoa fez, eu disse no início que ele não pecou, porque ele tira o pecado da pessoa e ele também purifica. Não importa o que a pessoa já tenha feito nesse mundo, se a pessoa se arrepender dos seus pecados, se converter dos seus maus caminhos, diz o Senhor que de modo nenhum ele lançará fora. Aleluia. Glória a Deus. Ele nunca desprezou ninguém. Outro, Jesus Cristo nunca fez injustiça. Ele fez muita coisa, nunca pecou, nunca desprezou ninguém, nunca esqueceu ninguém vazio, nunca fez injustiça. Por isso, em Apocalipse, João é apresentado a Jesus como aquele que julga e peleja com justiça. Não pensem vocês que Jesus Cristo gosta mais de quem é pobrezinho, não. Porque se o pobre errar, será cobrado com justiça. Se for uma pessoa rica, as suas riquezas, a sua posição social não são capazes de esconder os seus atos diante de Deus, porque os seus olhos são como chama de fogo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E irá responder do mesmo jeito. Ele é justiça. Aquele que está errado, está errado. Eu sou numa época, né, que quando os filhos aprontavam, né, os pais chegavam assim, estão aprontando, né, não queria nem saber quem ia começar, apanhava os dois. Apanhava os dois. Ó, se você tiver um problema com alguém, com o irmão, o que quer que seja, ele não vai punir os dois não, ele vai punir quem está errado, porque ele é justiça. Por isso que diz a lei: Jeová é justiça nossa. Aleluia. Ninguém se esconde de Deus. Ninguém. Ninguém vai escapar de Deus por ser pastor. Ninguém vai escapar de Deus por ser músico. Ninguém vai escapar de Deus dos seus atos
porque é irmã de oração ou irmã de grupo, porque na casa de Deus ninguém é James Bond, ninguém tem licença especial para pecar ou para fazer coisas erradas, porque ele julga e peleja com justiça, e há de ser que um dia todas as coisas encobertas serão patentes perante todos, porque ele é justiça. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Se lembra de Davi? É o homem segundo o coração de Deus, o maior adorador da Bíblia, junto com Isaías, o maior profeta messiânico. Mas ele fez uma tramóia. Ele fez uma tramóia. E quando a repreensão veio, o profeta disse: assim diz o Senhor, aquilo que você fez escondido, eu vou mostrar publicamente. Nada fica escondido debaixo dos olhos de Deus. Glória a Jesus. O que se faz naquele quarto escondido? O que se faz com este celular, esse smartphone escondido? O que se faz no escuro escondido? Não está escondido perante Deus, porque Ele é justiça. Aleluia. Glória a Deus. Aprendemos hoje na escola bíblica a autolatria, em que o homem se sente numa condição divina de que ele pode fazer tudo, faça, mas de todas as coisas que você fizer, Deus vai te trazer a juízo. Por isso que lá no céu tem muitos livros. Aí o secretário da igreja presente, não? Tem algum secretário da igreja presente? Aqui? Outro dia eu cheguei, eu estava dando essa palavra, né? Lá na minha igreja. Aí eu disse assim: irmãos, eu sou pastor, mas você sabia que pastor não entra no céu? Aí os irmãos foram assim mesmo, e São Presbítero começaram a rir. Eu falei: mas não fica rindo não, porque presbítero também não entra no céu não. Irmã de oração também não entra no céu não. Nenhum cargo entra no céu. No céu só entra crente lavado e remido no sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Como era uma reunião de obreiros, né? Lá na minha igreja, os obreiros, né? E as obreiras participam junto. Aí o secretário mandou: pastor, pode não entrar pastor, mas entra secretário. Eu disse: por quê? Não, porque lá no céu tem um monte de livro. Cuidado, meu pai. Mas lá no céu tem vários livros. Esses livros atestam a justiça de Deus. Porque naquele dia, quando for dito: fulano de tal, você está sendo condenado. Mas por quê? Primeiramente, você não me reconheceu. E segundo, está aqui. Isso é justiça. A pessoa vai saber porque está sendo condenado, porque as suas obras foram más e repreensíveis perante Deus. E como foi, se queimou, não passou pelo crivo do fogo da justiça divina. Mas lá também tem outro livro. Esse é um livro só, e é chamado Livro da Vida. E nesse livro está escrito todos os nomes daqueles que são benditos de Deus, todos aqueles que são fiéis, aqueles que foram fiéis até a morte e guardou a coroa da vida, aquele que está combatendo o bom combate, que está guardando a sua fé, aquele que está sendo perseverante até o fim e será salvo. O livro da vida, aleluia, porque Deus, Ele é justiça. Então Jesus Cristo, Ele nunca fez uma injustiça. Sexta coisa que Jesus nunca fez: Ele nunca negou o perdão a ninguém.
Tem gente que se acha, hein? Tem gente que está esperando o outro morrer para querer liberar o perdão. E tem outros que são tão divinos que acham que fulano de tal morreu, foi para o inferno porque não liberou o perdão. Irmão, o seu perdão não coloca ninguém nem no céu nem no inferno. O seu perdão é você e Deus. É difícil? Eu sei, é difícil, porque às vezes dá vontade de a gente pegar um bichinho assim, e eu sei que é difícil. E os discípulos, pastor Beck, sabiam que era difícil e falou assim: ó Senhor, mestre, me diga aqui uma coisa, até quando eu vou tolerar? Eu vou perdoar alguém? Se ele vai estar comigo 7 vezes, eu perdoo até 7 vezes Jesus. 7 vezes? 70 vezes 7. E é por dia, 490 vezes. Mas este homem de Nazaré, ele pôde falar desse jeito, porque ele nunca negou perdão a ninguém. Porque quando pegava aquela mulher e jogaram diante dele, e o povo clamava ali por uma justiça, mas por uma justiça humana, porque se fosse uma justiça correta, tinha que estar ali o homem, e tinha que ter mais alguém também. Sabe quem? Tinha que ser apedrejado mais pessoas ali, sabe quem? Os fofoqueiros. Porque está escrito na lei: não andarás como mexeriqueiro diante do povo. O pessoal não tinha o que fazer e foi bisbilhotar a vida íntima dos outros. Estava errado todo mundo. Por isso que ele, ao virar para a multidão, disse: aquele que não tiver pecado, seja o primeiro a jogar pedra. Verdade. Não andarás como mexeriqueiro sobre a face da terra. O nome disso é justiça. E depois que Jesus fez a justiça, que todo mundo saiu, minha filha, onde é que estão os teus acusadores? Onde é que estão aqueles que se levantam contra você? Eles foram embora. Minha filha, vai embora também. Eu só falo com você: não peques mais, mas eu também não te condeno, eu te perdoo. Aleluia. Ele não negou perdão a ninguém. Se lembra do ladrão na cruz? Pai, Senhor, Rabi, lembra-te de mim quando estás no teu reino. Hoje estarás comigo no paraíso. E tem outra pessoa aqui mais importante também, quem não negou perdão. Sabe quem? A mim, a você. Porque você pode achar que você é santinho, você pode achar até que você é tão perfeito porque você nasceu no Evangelho, mas você teve culpa daquele assassinato que aconteceu quase 2000 anos atrás. Eu tive essa culpa. Mas sabe o que aconteceu? Na cruz do Calvário, quando ele disse: está consumado. E antes ele disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Naquele momento ele estava liberando perdão para mim também. Por isso que diz aquela canção que as irmãs cantam: e os meus pecados ele perdoou há 2000 anos atrás. E Paulo vai dizer que ele pegou a sentença que era contra nós e ele, cravando na cruz, fez com que essa sentença fosse anulada por causa do sangue de Jesus Cristo. Ele te perdoou. Por isso que diz: quem
encerrando. Jesus Cristo nunca deixou de fazer o bem. Nunca. 33 anos sobre a face da terra, ele nunca deixou de fazer o bem. Não é? Pedro vai dizer no seu discurso, lá em Atos 10, a esse Jesus que andou fazendo apenas o bem. É por isso que quando eu encontro uma pessoa que se distanciou do seu meio do Senhor, e a pessoa diz, eu estou desviado, estou afastado, a primeira coisa que eu pergunto é, o que foi que Jesus fez de errado para você? Qual foi o mal que Jesus lhe fez? Irmão, você pode estar aqui pela palavra do pregador, pelo hino da orquestra, do coral, é tudo muito bonito, mas sabe que você está aqui por causa de Jesus. Foi Ele que morreu na cruz para te salvar, não foi eu, não foi o pastor Beto, não foi ninguém, foi Ele. Você pode ter aborrecimento, você pode ter o que for, mas saiba que você está servindo a Jesus, Ele nunca deixou de fazer o bem. Por isso que diz a palavra que a bênção do Senhor traz riqueza, não traz dores. Por isso que tem pessoas que estão pagando preço, porque se casam fora da presença de Deus. Primeiro diz que foi Deus que deu, mas depois vem a tribulação. Às vezes compra algum bem, e esse bem começa a trazer problema. Olha, quando Deus dá coisa boa. Deus só faz coisas boas, Deus só faz coisas bonitas, Deus só faz o bem. Jesus Cristo nunca deixou de fazer o bem, glória a Deus. 9. Jesus Cristo nunca perdeu uma batalha para o mal, aleluia. Nunca. Essa história de dizer que aos 47 do segundo tempo ele entra em ação e vence, não. Quando ele entra numa batalha, ele já entra como vencedor. Quando ele entra numa batalha, sabe por quê? Porque ninguém é páreo para Jesus de Nazaré. Não tem o arcanjo Miguel, não tem Lúcifer, não tem nenhum governante da terra. Tudo está no controle de Deus. Por isso que diz que a porta que ele abre, ninguém fecha. E quando ele fecha, ninguém abre. Porque ele é soberano. Ninguém consegue vencer a Jesus. Há um pensamento maléfico que diz por aí que se Jesus viesse hoje aqui no mundo, ele seria crucificado de novo. Não seria não. Sabe por causa de quê? Porque ele é o leão da tribo de Judá. Ele é aquele que venceu a morte. Ele é aquele que esteve na região dos mortos e está vivo para todo sempre. Ele é aquele que é chamado de o Amém. Ou seja, ele mesmo é a confirmação desse mesmo. Glória a Deus, ele nunca perde uma batalha. Glória a Deus. Eu vi um testemunho um dia desse. Eu já falei 9 coisas que Jesus nunca fez. Falta uma que eu vou falar agora. O garoto estava em sala de aula. E aí o professor começou a falar. Porque esses crentes são isso, esses crentes são aquilo. E começou a falar. Porque hoje em dia tudo é mimimi, né? Você não pode falar determinadas coisas porque é processo. Porque as pessoas vão ficar assim, mas a gente viveu esse tempo todo como chacota, olha lá o crentezinho, olha lá a bibliazinha. Os crentes sempre foram humilhados e desprezados, e nunca tivemos mimimi. E o professor estava lá, ele pegou uma caneta e disse assim: se Deus realmente existisse, eu vou jogar essa caneta aqui, Deus não vai deixar cair. Mas como ele não existe, e xingou a Deus, falou: vai acontecer. Tanto é verdade que se tiver crente aqui, vem aqui me desafiar.
O garoto levantou. O garoto levantou. Pois bem, o senhor está dizendo que se cair, Deus não existe, né? Pois bem, eu aceito o seu desafio. Mas antes eu gostaria de fazer uma oração. Aí o quê? Gostaria de fazer uma oração. E ele foi orar. E ele disse mais, eu não guardei tudo, mas ele disse mais assim: Senhor, ainda que o Senhor permita que essa caneta caia no chão, eu peço que o Senhor mate esse homem e leve essa alma direta para o inferno, porque ele está zombando de ti. A caneta pode cair no chão, mas que o corpo desse homem também caia no chão e o seu espírito caia direto para o inferno, para que ele saiba que tu és Deus. E está orando, e está orando. Quando ele acabou a oração, virou para o mestre, para o professor e disse: pode jogar a caneta no chão. O camarada pegou a caneta, olhou para a turma e falou assim: olha só, vamos parar por aqui, porque parece que eu esqueci, mas com religião não se brinca. E guardou a caneta lá na mesa e ficou por isso mesmo. Glória a Deus! Fé. Jesus Cristo nunca perde uma batalha. Aleluia! Nunca perde uma batalha. Você pode estar passando por uma prova, você pode estar nessa guerra, mas saiba de uma coisa: que por todas essas coisas nós somos muito mais do que vencedores, porque Ele nos ama. E para encerrar, a última coisa, a 10ª coisa que Jesus nunca fez: Jesus Cristo nunca mudou. Aleluia, glória a Deus. Ele é o mesmo. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Ele é o Alfa e Ele é o Ômega. Ele é a letra A, Ele é a letra Z. Antes do Alfa, antes da letra A, não tem nada. Depois da letra Ômega, depois da letra Z, não tem nada. O que Ele está dizendo é que Ele é o mesmo. Antes dele não tem ninguém, depois dele não tem ninguém. Ele é o mesmo. Os costumes podem mudar, as ações humanas podem mudar, o pregador pode mudar, a igreja pode mudar, mas aquilo que foi pecado no passado continua sendo pecado hoje. Glória a Deus. Jesus Cristo nunca mudou, nunca mudará, aleluia, porque Ele é o Filho de Deus, amém? E quando você estiver assistindo essa mensagem, se reflita e saiba que Deus não quer você desse jeito, porque Ele é santo. E Deus continue abençoando vocês maravilhosamente.